Boa noite. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade do Centro Acadêmico de Ciências do Estado estar aqui representado. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a presença de vocês que estão aqui. Queria explicar que a gente terá 15 minutos para cada pessoa, para cada palestrante, e a gente vai entregar umas plaquinhas bem discretas com os tempos, tá? Para a gente não prolongar e dar um espaço para o debate. Eu vou entregar uma plaquinha de faltando 5 minutos, 3 minutos e encerrar. Depois a gente vai abrir para as perguntas, a gente vai fazer blocos de perguntas. Quem quiser, no final da palestra, a gente vai pegar as questões e depois a gente volta para fazer o debate. Então, a gente vai começar agora com o professor João Leal Amado. Tem o microfone aí, né? Então tá bom. Contando 15 minutos. Contando 15 minutos. Muito bem, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria, antes de mais, dizer que é um prazer muito grande participar neste evento. Foi uma surpresa para mim, não contava quando cheguei aqui ao início da tarde à UFMG vir aqui falar e participar neste congresso, mas tenho que agradecer à professora Daniela Moradas esse convite para falar um pouquinho, 15 minutos, portanto, sobre a reforma trabalhista, não no Brasil, claro, mas em Portugal, dar-vos algumas informações e depois podermos eventualmente trocar opiniões, ver até que ponto é que há semelhança ou não entre o processo de reforma trabalhista em Portugal, sobretudo neste período, as reformas do período da austeridade em Portugal. Portanto, nós tivemos, parece que já estamos a sair dela, mas digamos, a partir de 2011, entre 2011 e 2014, foram, eu diria, os anos de chumbo da austeridade em Portugal, em que o Estado português, por razões diversas, não vamos ter tempo de entrar por aí, ficou colocado numa situação de desequilíbrio orçamental grave, foi sujeito a medidas de intervenção por parte daquilo que popularmente se designou em Portugal, ainda hoje se designa por Troika, isto é, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional, que nessa época, a troco, digamos, de conceder empréstimos ao Estado português e de permitir, digamos, evitar a bancarrota, obrigou o Estado português a assinar também aquilo que popularmente se designou por memorando da Troika, isto é, um conjunto de medidas de política legislativa em diversas áreas, com diversas reformas, para, justamente, como garantia para os nossos credores de que realmente o Estado português ia reformar-se, regenerar-se e que iria caminhar no sentido que essas instituições consideravam o sentido certo. De maneira que tivemos também como uma das partes nucleares dessa reforma, dessas medidas impostas pela Troika, tivemos uma reforma trabalhista. A partir de 2011. Mas a ideia-chave que eu queria deixar aqui, nestes brevíssimos minutos, é de que essa reforma foi profunda. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Portanto, houve alterações muito significativas da Lei do Trabalho em Portugal nesse período, entre 2011 e 2014. Alterações sempre associadas à ideia de modernização do direito laboral, flexibilização do direito laboral, muito centradas na ideia de que seriam medidas necessárias para, já não para defender os interesses dos trabalhadores ou para assegurar o trabalho digno, mas medidas para promover a competitividade das empresas, reforçar a produtividade do trabalho, portanto, para conseguir objetivos económicos positivos por parte de quem as propunha. Houve de facto esse processo, mas eu queria, por um lado, deixar essa nota. A reforma trabalhista em Portugal não começou neste período da austeridade. Verdadeiramente, Portugal vive num ambiente de reforma trabalhista, de mudança das leis do trabalho, no sentido, diz-se, de flexibilizar, é sempre a palavra utilizada, não é? Esse eufemismo tantas vezes utilizado, de flexibilizar o regime
já em bom rigor, desde os anos 80 do século passado. Eu dou sempre esse exemplo. Quando eu terminei a minha graduação em Direito em Coimbra, o primeiro congresso em que eu participei, na altura um jovem assistente na Faculdade de Direito de Coimbra, o título do congresso, 1986, era A Crise, o Direito do Trabalho da Crise e a Flexibilização das Normas Trabalhistas, 1986. E eu, enfim, posso dizer, todas estas décadas, chegámos a 2017, e o discurso que se ouve, a receita que é dada em matéria de reforma trabalhista tem sido sempre a mesma em Portugal. O sistema é rígido, as leis são muito garantistas para os trabalhadores, não facilitam a adaptação das empresas às condições do mercado de trabalho e, portanto, é necessário reformar para introduzir flexibilidade. E, portanto, eu diria, o que aconteceu agora com esta crise mais grave e as medidas da austeridade foi levar um pouco mais longe esse argumento. Com o argumento que estávamos numa crise, numa situação de exceção, foi levado mais longe aquilo que era a tendência que já vinha a fazer-se sentir há muitos anos e que se transformou, digamos, na narrativa dominante, eu julgo que na Europa toda e se calhar também aqui no Brasil, não é? A ideia de que o direito do trabalho, tal como nós o conhecemos nos anos de ouro do direito do trabalho, na Europa, nos 40, 50, 60, 70 do século passado, que teria entrado em crise e teria sido até responsável, acho que esse discurso também se faz aqui sentido no Brasil, até pelas taxas de desemprego. Bom, o direito do trabalho foi, como alguém escreveu, sentado no banco dos réus. Bom, temos muito desemprego, porquê? Porque as leis do trabalho são rígidas e, portanto, vamos flexibilizar as leis. Em Portugal estamos a flexibilizar as leis do trabalho há 40 anos, ou há 30 e tal anos, e aparentemente a evolução do emprego e do desemprego tem muito pouco a ver com as reformas trabalhistas. Não há ninguém que tenha estudos feitos a provar a relação de causa e efeito entre flexibilizar as leis, permitir despedimentos mais fáceis, mais baratos e redução de taxa de desemprego. Mas o argumento, acho que é à escala mundial, e eu vejo reproduzido aqui no Brasil, é sempre esse. Bom, temos que nos modernizar, o século XXI já não é o que era, as relações de trabalho são diferentes e, portanto, modernizar passa muito por introduzir isso que foi designado por flexibilidade. Eu não vou apresentar aqui estes slides, que foi feito para um outro evento em que participei, mas diria, aqui talvez valha a pena, portanto, porque acho que é o mesmo que nós vemos aqui no Brasil, diagnóstico do discurso dominante, enfim, que eu não subscrevo, naturalmente, se calhar muito poucos que estão aqui subscreverão, mas o discurso, penso que é esse e agora está aqui instalado no Brasil. Portanto, direito do trabalho muito rígido, terapia, solução, flexibilizar o direito do trabalho, o que passa por, claramente, assumir que a prioridade das normas trabalhistas já não é tanto o trabalho e o trabalho digno, elas são sobretudo apresentadas como leis do mercado de trabalho que devem ter um efeito positivo no combate ao desemprego. Portanto, o grande argumento que é sempre utilizado é vamos legislar em matéria de mercado laboral, e eu há pouco falei disso também, já não sei com quem. Muitas vezes em Portugal já nem falamos, embora ainda tenhamos um documento chamado Código do Trabalho, mas a mídia, a imprensa, os meios empresariais já não falam em leis do trabalho, falam em leis do mercado laboral, modernizar as leis do mercado laboral, portanto, aquela visão do trabalho como mercadoria, e, portanto, temos que ter leis eficientes. Já não é justiça, já não é equidade, leis eficientes que façam funcionar bem, de forma fluida, o mercado para combater o desemprego, para melhorar a competitividade das empresas. E, portanto, a ideia da eficiência em vez da equidade, a ideia de a preocupação central do direito do trabalho passar a ser a empresa e não tanto o trabalho e o trabalhador, é algo que já há muitos anos se instalou em Portugal, não foi só com estas reformas austeritárias, repito, as reformas austeritárias levaram mais longe essa tendência, mas é um discurso que se tornou hegemónico, eu diria, desde os anos 80 em Portugal. E, portanto, eu costumo citar, não resisto, estou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, esta frase do professor Márcio Turu Viana, que exprime justamente também a lógica, a inversão de lógica
do direito do trabalho, portanto, de um direito que sempre se foi concebido como um direito de tutela do trabalho, dos trabalhadores, da pessoa do trabalhador, passou a vigorar este pensamento básico. Bom, a ideia de que o trabalhador, o empregado, tem direitos em excesso e que, portanto, esses direitos perturbam, inviabilizam, colocam problemas à empresa. A empresa é que é a fonte do trabalho, esquece que o trabalho é que produz riqueza, mas é sempre a ideia, bom, temos que criar postos de trabalho e as empresas é que são vitais nesse aspecto e, portanto, como é que nós protegemos o trabalhador? Bom, protegendo a empresa, porque depois disso, bom, se a empresa for protegida e funcionar bem, o trabalhador reflexamente o empregado vai obter benefícios desse melhor tratamento. Que reformas é que houve então em Portugal? Muito rapidamente, que já só tenho 5 minutos. Tivemos uma reforma primeira flexibilizadora, e já nem vou recuar para o século XX, em 2003, com o primeiro Código do Trabalho. Esse primeiro Código do Trabalho, nós antes disso não tínhamos um código, esse primeiro código, por exemplo, só uma medida, terminou com o princípio da proteção no domínio das relações entre lei e convenção coletiva. Aquilo que estão aqui discutindo muito, a possibilidade de o negociado prevalecer sobre o legislado, mesmo que o negociado seja pior do que o legislado, foi consagrado em Portugal, em nome da flexibilização normativa, pelo Código de Trabalho de 2003, portanto, não são medidas da austeridade. Depois veio o Código de 2009, segundo código, que é o atualmente em vigor, a introduzir outras modalidades, outras formas de flexibilização. Por exemplo, introduziu, eu não vou falar, depois se no debate houver tempo para isso, introduziu uma figura que estão agora a falar também aqui bastante, o trabalho intermitente, o contrato de trabalho intermitente foi introduzido na lei portuguesa pelo Código de 2009, portanto, tudo muito anterior ainda ao período da austeridade. Com a austeridade, a partir de 2011, com o argumento da crise, houve um conjunto de alterações que foram introduzidas, todas no sentido de reduzir os custos do trabalho. Diminuição do número de dias de férias, eliminação de feriados nacionais, nós ficámos sem 4 feriados nacionais, com o argumento, foi o argumento que vingou. Os portugueses habituaram-se a viver acima das suas possibilidades. Foi o discurso que passou, que as autoridades diziam, estamos numa crise porque andámos todos, inclusive é o povo trabalhador, a viver acima das possibilidades. Temos que trabalhar mais e mais barato. Cortaram-se feriados, eliminaram-se dias de férias, facilitou-se o despedimento, reduziram-se as compensações a pagar aos trabalhadores quando eram despedidos, reduziram-se drasticamente. Vou dar-vos só esse exemplo, quando havia um despedimento coletivo, figura que eu sei que não está propriamente regulada aqui no Brasil, nem vai estar por esta reforma, não é? Porque eu já vi. Mas os trabalhadores em Portugal recebiam uma compensação quando havia um despedimento coletivo correspondente a 1 mês de salário por cada ano de antiguidade na empresa. Com a reforma introduzida pelo Morando da Troika, agora a compensação corresponde a 12 dias de salário por cada ano. Portanto, 1/3 quase do valor da compensação, sempre com o mesmo discurso. Reduziu-se o valor a pagar pela hora extra, introduziu-se o banco de horas, também uma figura aqui existente no Brasil. Portanto, tudo nesta lógica, vamos garantir condições, reduzir custos, dar mais direitos e poderes às entidades empregadoras para que as empresas sobrevivam num contexto de crise. E tivemos também, enfim, uma última nota, uma redução salarial, não sei se vai haver aqui ou não, mas foi das questões mais complicadas, uma redução salarial persistente durante 4 ou 5 anos para todos os servidores do Estado. Todos aqueles que trabalhavam no setor público viram o famoso princípio da irredutibilidade salarial sacrificado. O Estado português reduziu o salário de todos aqueles que trabalhavam, em nome da necessidade de reequilibrar o orçamento, teve que conter despesas, e conter despesas foi pagar menos salário aos trabalhadores do Estado, aos trabalhadores do setor público. Última nota, eu sei que já estou a queimar o tempo, isto foi tudo muito telegráfico, para dizer o seguinte, bom, as reformas, portanto, por um lado eu disse há pouco, não foram inauguradas estas reformas flexibilizadoras, precarizadoras, desvalorizadoras do trabalho, não foram inauguradas no período da austeridade, foram agravadas pela austeridade, mas é uma tendência que vem de longe.
que agora estamos a tentar inverter, mas é muito difícil, é uma lógica mundial quase. Também queria deixar aqui essa nota. Em Portugal, não sei como vai ser aqui no Brasil, as reformas não foram mais longe e, apesar de tudo, houve resistência, não só resistência social, sindical, mas houve resistência no plano jurídico, porque existiu uma coisa, e existe uma coisa em Portugal que faz alguma fricção, que é a Constituição da República Portuguesa, que tem um conjunto de direitos fundamentais, segurança no emprego, direito à remuneração, liberdade sindical, direito à greve, direito de contratação coletiva, que não permitiram, digamos, à Troika impor. O próprio memorando da Troika disse, bom, vamos reformar dentro dos limites do constitucionalmente admissível. Se eles pudessem, eles arrasavam com o direito do trabalho todo. Mas a Constituição Portuguesa tem um conjunto de direitos fundamentais, com um estatuto muito, digamos, vigoroso, que permitiu resistir um pouco. E contou, apesar de tudo, e vou terminar, com um Tribunal Constitucional. Nós temos em Portugal um Tribunal Constitucional que, não tendo sido um paladino de defesa da Constituição em muitas decisões, também não foi um órgão em que o governo anterior pudesse tranquilamente confiar e fazer as reformas que entendesse, confiante que o Tribunal Constitucional deixava passar. O Tribunal Constitucional português declarou muitas destas alterações legislativas inconstitucionais. E houve relações tensas entre o poder político e o poder jurisdicional do Tribunal. Porque o governo dizia, o Tribunal não nos deixa governar. Nós queremos cumprir o memorando da Troika e o Tribunal diz que a medida é inconstitucional. E o Tribunal dizia, e bem, nós devemos obediência à Constituição e não ao memorando da Troika. E houve uma relação tensa que evitou uma degradação maior ainda das leis do trabalho em Portugal. Sei que no Brasil também tem uma Constituição, enfim, rica, relativamente rica em matéria de direitos sociais. Não sei se tem um órgão jurisdicional que seja realmente independente e capaz de garantir um controlo da constitucionalidade desta reforma que estão a lançar. E, portanto, eu já esgotei o meu tempo, fico por aqui. Se houver depois tempo no debate, tenho todo o gosto em participar e em esclarecer aquilo que entenderem. Obrigado.